sempre dançar. Deusas e deuses, muito boa noite. Eu quero dizer para vocês que, assim, eu adoro fazer programas de milhões, né? Eu adoro essa frase. Hoje, o meu parceiro, mais uma vez, é o Flávio Paiva, que veio para estourar a boca do balão. Eu nem vou falar muito, porque o nosso tema é maravilhoso. Flávio, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Bem-vindo, né? O nosso Muito brinde obrigado. que a gente sempre precisa fazer. Sim. Quero dizer o seguinte, vamos começar de cara. Mulheres preferem ou gostam de homens piores. E agora eu vou deixar que o Flávio me traga, porque assim, ó, ele é um provocador nato e eu amo isso. Vai me trazendo os teus insights, porque é sobre isso e eu acho que a gente sempre entrega muito para homens e mulheres, porque nós somos assim, sem mimimi e muito profundos. Toca aí. Tá bom. Não, eu acredito que o que a gente tenha hoje, né, na realidade, é uma confusão em termos de relacionamento, conforme a gente falou na outra ocasião, né? E eu acredito que faça parte de um imaginário feminino essa questão dos bad boys, dos caras que são transgressores e tal, e eventualmente isso escorrega, né, para a questão dos piores, né? Porque uma coisa é ser um bad boy com estilo e jeito de bad boy, mas não necessariamente de caráter. Outras vezes isso vai para o caráter, espirra para o caráter, né? E aí é que é um grande problema. Porque, claro, todo o imaginário ali em torno dessa história do bad boy, ou do cara transgressor e tal, é que ele é mais másculo, mais valente, resolve mais e tal. Quando, na verdade, se a gente for pegar a vida real, não é nada disso, né? Não é nada disso. Mas eu acho que este imaginário, talvez por alguma coisa até meio atávica, tenha ficado, né, na cabeça de muitas mulheres. Obviamente, aqui a gente começa fazendo a provocação, mas não são todas as mulheres, né, evidentemente. Sim. Mas muitas ainda parece que transitam nesse entorno aí, né? Eu acho, Flávio, uma coisa que tu falas assim, quando a gente falou sobre o tema, né, gente, a primeira coisa que eu pensei foi uma coisa que eu já falei aqui, inclusive num outro episódio, não vou lembrar agora exatamente com quem. É a história do o Cafa é o Cafa, né? Sim. O cafajeste é o cara legal, que é o bad boy, Sim, que é isso, exato. aquele que é o másculo, isso e aquilo, te revira do avesso, tu fica maravilhosa, pele de milhões e tudo mais. Outra coisa é o cara pra casar. E aí uma vez eu questionei isso, mas por que a gente não pode ter as duas coisas, né? Os dois perfis, ou oscilarem esses perfis num relacionamento? Exato. Acho que é mais por aí, né? Porque a mulher, ela tem uma memória, e isso é uma coisa forte e importante de falarmos, das crenças limitantes, que eu e o Flávio, a gente levanta muito essa bandeira, assim. O que são essas crenças limitantes que nos impedem de viver relacionamentos mais verdadeiros e mais disruptivos no sentido de tá legal pra mim, tá legal pra ti, vamos deixar a coisa fluir, né? E falar também daquilo que eu acreditei até então, e daqui a pouco pode ser que não, pode ser que sim. Então, quando tu fala isso, eu trago muito pra mim a leitura de quando eu era jovem, né? No sentido de fazia as minhas Ainda é, né? festas, as minhas coisas. Ah, é tão querido. Não, mas eu acho que o espírito da gente ele tem que estar jovem, né? E por isso que a gente fez essa parceria também, né, Flávio? Porque hoje, quando a gente fala com uma mulher, ela tem mil coisas. Ela tem um ideal, mas ela também tem aquilo que é o real. E nem todo homem vai ser másculo, nem todo homem vai ser sarado, sei lá, porque agora tem a galera. Eu escuto muito esses áudios engraçados sobre a galera do CrossFit, a galera da Sim. corrida, a galera do não sei o quê. Eu acho que masculinidade não tem a ver com isso. Quando eu falo sobre masculinidade, eu tenho uma interpretação. Qual é a tua percepção em relação ao que as mulheres veem hoje, em relação ao que é um cara másculo, um cara... Porque assim, junto com o másculo vem provedor, vem isso, vem aquilo outro, carinhoso, amável, enfim, misturam-se coisas. Eu acho que a primeira coisa, falando de um primeiro momento, porque é sobre isso, assim, é a primeira mensagem que a gente tem, a primeira imagem que se vê de um homem. Então, assim, tu que tem muitas amigas mulheres, né, um beijo pra Claudinha e pra Carlinha, assim, tu convive no meio de mulheres, então Sim. isso talvez seja mais palpável pra ti falar e com mais propriedade até do que eu. É um recorte interessante, vamos dizer assim,
poder ter o depoimento das mulheres, porque evidentemente todo olhar em qualquer direção ele é viciado por origem, né? Então eu como homem enxergo as coisas mais como homem e tudo mais. Assim, com relação a essa questão, como é que as mulheres veem, né, a masculinidade, enfim, eu acho que depende um pouco de faixa etária, mas não tanto. Claro, como tu disse, eu acho que quando você tem 20 e poucos anos, né, a régua da gente é menos baixa, porque você tem muito mais coisa para fazer, muito mais... Quer aproveitar mais. Quer aproveitar mais, e faz Uhum. parte isso. Acho que isso não é Também um concordo. problema, né? Hoje, o que eu vejo, até saindo um pouquinho da pergunta, mas não tanto, é assim, a grande queixa das mulheres. A coisa que elas acham mais interessante, um homem que resolva. E o resolva, aí entra, pode entrar ser provedor, ou pode entrar ter alguma atitude qualquer, de resolver qualquer coisa. Não necessariamente é uma coisa grande, pode ser uma coisa pequena também. Então, eu acho que a masculinidade, nesse caso, passa por isso, que é, na verdade, atitude, né? Fundamentalmente, que se tu for pensar, sempre foi, né? Sempre foi. Sempre foi, então... vai lá e vai caçar enquanto eu cuido das crianças, Enfim, tipo isso. não tem nenhuma novidade nisso, na verdade, né? Mas eu acho que esse tipo de coisa, porque eu vou na linha, assim, bom, as mulheres gostam de sensibilidade. Até a página 13, entendeu? Porque desde que isso não... Mas é verdade, né? Porque desde que isso não se torne... de um modo geral, tá? Obviamente, eu faço generalizações aqui, porque a gente está falando para todo tipo de... Mas, assim, um homem que se torna muito uma coisa é sensibilidade. Eu sou um cara sensível, mas assim, que começa a extrapolar na sensibilidade, entendeu? A mulher tende a rejeitar de uma certa forma, né? Pela admiração? Não só pela admiração, eu acho que existem certas atitudes e papéis e que ainda Limites, hoje algumas bordas. Umas bordas, na verdade bordas, são... né? Não, penso assim também. Não é uma coisa tão delimitada fortemente, mas tem até aonde vai isso, entendeu? Para mim essa questão da atitude é total, entendeu? E de novo, não importa se é uma atitude frente a uma grande coisa que tem que ser resolvida, ou então se é uma atitude frente a coisas menores e tal. Mas é a atitude, inclusive, de ir em busca de uma mulher, que é outra coisa que também as amigas, né, de um modo geral, têm se queixado que os homens têm tido menos atitude, né? A não ser, claro, quando é atitude, bom, para conseguir sexo e tal. Não, Sim, mas eu tô falando de atitude... é que o cara já vai focado. Eu tô falando de atitude, a gente tá falando de uma coisa mais, da coisa mais consistente, né? Do cortejo, que a gente sempre fala. E de uma coisa mais consistente. Eu não tô falando, aqui pelo menos, não tô conversando a respeito de coisas que possam acontecer mais casuais e tal. Falando mais numa dimensão... De desenvolver um relacionamento. Uma linha de tempo mais longa, vamos dizer, um arco de tempo mais longo. Não, isso eu concordo contigo. Eu acho só algumas coisas que as pessoas até... Isso vai ser bem provocativo para as pessoas, porque assim... A gente sempre traz aqui o papel de cada um. Exato. Né? Exato. E as pessoas, pelo menos assim, e aí julguem-me, mas as mulheres têm se colocado num papel de vítimas de não encontrarem homens assim. Tá, ponto. Próxima linha. Vocês, mulheres, estão dando este espaço para estes homens? Lembra que eu te comentei isso um dia, né? E tu falaste, olha, é verdade, porque é difícil, às vezes tu quer ser gentil, a mulher também segura. A mulher quer um cara gentil, ou quer um cara provedor, ou quer um cara que resolva, mas ela não dá espaço para essa resolução. Eu já fui, inclusive, mal interpretado e até não cheguei a ser xingado exatamente, né? Mas naquela atitude de cavalheirismo, que eu não me lembro exatamente qual era, mas tu acha que eu não tenho capacidade de fazer? E, gente, não é nada disso, é óbvio que a pessoa tem capacidade, né? E uma coisa, até retomando um ponto que tu falou, eu acho que também existe hoje um olhar polarizado. Eu não estou nem falando de política, a tendência é de um olhar polarizado para as coisas, né? Então, e tu citou que existem nuances aí no meio do caminho, ou que cada um pode assumir papéis diferentes ao longo da história. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque, por exemplo, eu sempre falo, normalmente quando eu faço os meus vídeos, né, que eu tenho no Instagram e tal, eu tô com uma roupa tipo essa, assim, porque eu tô indo trabalhar e tudo mais, né? E o que eu quero dizer? Normalmente eu tô de camiseta, inclusive, não quando eu faço os vídeos. No dia a dia eu quero dizer, no lazer, né? Eu tô de camiseta. Qual é o paralelo aqui entre uma coisa e outra, né? Quem me vê só de camisa e tal, todo arrumado, vai pensar, nossa, é um Mauricinho e tudo mais e tal, né? Então, a mesma coisa para mim se aplica à masculinidade, entendeu? Que não é uma coisa única, estanque. Bom,
vamos enquadrar, que é outro problema da sociedade, da humanidade hoje em dia, vamos enquadrar as pessoas. A gente tem a necessidade de enquadrar um pouco, mas é que está demais, assim, é uma caixa estreita demais para enquadrar a pessoa necessariamente. Se precisar, faz uma força para enquadrar a pessoa ali dentro. Enfiar Exatamente, ali dentro. né? Então eu vejo muito assim. E eu acho, portanto, que a gente tem papéis que não é papéis, nuances aí dentro que você falou, nuances dentro de um relacionamento ou dentro do que a pessoa é. Né? Eu não sou o tempo todo uma pessoa que está num podcast, não sou. Enfim, a gente tem variações. Tu também, esposa, mãe, profissional, são papéis que. E a gente, obviamente, se modifica um pouco. Não em essência, né? O ser humano não se modifica em essência, ainda mais a partir de uma idade. Ali, 20 e poucos anos, é difícil já mudar em essência. Ali a gente trava. Mas quanto mais velho vai se ficando, muito mais difícil de mudar realmente. Né? Então... E eu acho que a nossa percepção, assim, quando eu não falo contra as mulheres, né? Até porque o Afrodite, eu falo para criar um senso de, assim, vamos pensar, vamos ficar com essa interrogação. Né? Uma das nossas grandes propostas, quando a gente falou da nossa parceria aqui, sempre foi assim, vamos deixar o pessoal com uma dúvida, vamos deixar o pessoal com dificuldade de dormir, né, pensando sobre o que acontece, seja nos relacionamentos, nas tentativas, nos próprios relacionamentos que já existem e que de alguma forma mudaram, porque isso também acontece. Né? Um relacionamento que tá de um jeito, daqui a pouco ele muda. Sim, e aí, por quê? Será que eu mudei? Será que o outro mudou? Eu acho que eu ainda bato nessa tecla de que é muito fácil achar que o problema tá no outro. Sim, é sempre mais fácil. Né? É sempre mais fácil, mas assim, quando a gente encontra o caminho que o problema tá assim, ele pode partir da gente, aí a gente pensa assim, peraí, eu sou uma grande parte dessa resolução. Sim. Eu chegar e dizer, ou então coisas que eu vejo assim, quando a gente fala dos homens piores, né? Tipo assim, um homem pior. O homem pior no sentido desse estereótipo, porque eu acho que é sobre isso que a gente quer falar. O estereótipo do homem pior. Então assim, eu gosto, falas que eu já ouvi de amigas. Eu gosto porque ele é másculo, ele é mau, ele tem cara de mau, ele é grosseiro com os meus amigos para impor um limite, um poder na relação, como se isso fizesse alguma diferença, né? Mas... enfim, né? E isso é tão infantil, isso é tão quinta série, né? Gente, necessidade de se impor dessa maneira, entendeu? É assim, eu acho a quinta série ou a quarta até, não, eu não sei nem se... porque a quinta a gente já começa com os cálculos diferentes, já começa a melhorar até. Eu acho que é quarta série ainda, né? É muito difícil. Eu acho que para pessoas, assim, o nosso nível de interpretação, de entendimento, de autocompreensão, ele delimita muito isso. O quanto a gente vai, o quanto a gente fica. Sim. E as escolhas das pessoas em ficarem nesses lugares, ou sozinhas, ou, né, no trelelê, que nem eu digo assim, vamos pro corre, tá tudo certo. Desde que isso esteja certo pra pessoa. Porque eu simplesmente criar um estereótipo de alguém ideal... Primeiro que assim, ideal não existe. Se eu disser, por exemplo, que eu sou o ideal no meu casamento, atendo todos os requisitos que meu marido... né? Não, por favor, isso né? E até nem tenho essa pretensão. Porque eu acho que o crescimento dos dois está justamente nesse negócio. Claro que às vezes eu sempre digo assim, não discuto, porque obviamente que eu estou certa. Claro, né? Como eu sou uma pessoa muito coerente, tu sabes, né? Mas a gente brinca com isso. Eu acho que a grande sacada tá no brincar com isso, mas entender. Então, hoje as tuas amigas que estão solteiras, por exemplo, vamos falar de... Tu tens amigas de várias faixas etárias, né? Tu achas que qual é a questão quando elas se queixam? É delas? Ou tá mais no outro? Ou é um mix? Eu acho que é um mix. Eu acho que é um mix porque... O que acontece? As mulheres... Bom, eu tenho 58 anos, então nessa faixa etária, normalmente elas estão já profissionalmente resolvidas, já tem sua renda, sua profissão, enfim. Então, isso empresta, uma coisa que tu citou antes, um poder a elas e tudo mais, né? E junto com esse poder acaba vindo uma certa exigência. E também decorrente de relacionamentos anteriores e tudo mais e tal. Por outro lado, eu acho que também que os homens estão desaprendendo realmente a cortejar uma mulher, a chegar numa mulher e tal. Eu não sei se por preguiça, eu não sei se por desaprender mesmo, onde é que... Porque
esses limites aí das coisas todas que ficaram muito borrados, na verdade, eles ficaram demais borrados. As pessoas não precisam ser, como eu disse no começo, está só numa caixa, tal, de forma nenhuma, a gente transita, né, em alguns universos ao longo da vida. Agora, quando a coisa se mistura demais, existe uma espécie de um mecanismo que começa a confundir o que é o quê, né? E aí isso gera, eu acho que um grande ruído. A comunicação por si só já tem ruído, né? Mas assim, isso gera um grande ruído, eu acho, na hora de estabelecer um relacionamento. E, como eu citei no outro programa aqui, eu não sei se é cansaço ou desinteresse das pessoas em fazer um investimento em relacionamento. Sim. As pessoas têm muito pouco a intenção, a paciência, o interesse em ceder um pouco, porque naturalmente um relacionamento só se constrói a partir de avanços e recuos, e a gente vai nessa linha. Então eu noto que existe uma falta, eu não sei se é interesse, cansaço, eu realmente fico um pouco em dúvida. Quando tu falas de preguiça, né, mas eu fico pensando assim, vamos falar de antigamente, não é nem da minha época, né, muito menos da tua, obviamente, é anterior, já falando anterior. Era normal cortejar, era assim, tinha todo um passo a passo, a história do dote, Sim. tinha todo um lance, assim. Por que hoje um cara teria preguiça de cortejar? Ele acha que ele tem que simplesmente, eu não sei, tua percepção. Pois é, essa é uma boa pergunta. A sensação que me dá é que, porque assim, vou pegar pela minha época, tá? Especialmente quando ali adolescente, jovem e tal. A regra era tomar não, entendeu? A regra era tomar não. Normal, faz parte, inclusive, da experiência existencial e do crescimento, isso entendeu? Aí, ótimo. Eu vou citar uma coisa, vou inclusive... Vou guardar esse programa pro meu filho, importante. Então eu vou te dar uma outra passagem que eu acho que ele vai ser didática também. Eu era um jogador de futebol medíocre, entendeu? Mas onde é que... Vê bem, olha onde isso foi parar. Eu não tinha talento, né? Então eu fui jogar na zaga. Passava jogador ou passava a bola, jamais os dois juntos, entendeu? Só que isso me forjou de uma maneira, num aspecto, que é o seguinte, assim, o meu caráter ficou bom, eu vou atrás do que eu não posso deixar passar, eu vou atrás, eu vou comer grama, mas eu vou fazer isso aqui acontecer. Se tu transpõe isso para a vida, né, por isso que eu acho que pode ser uma metáfora boa, né, pro teu filho também, se tu transpõe isso para a vida, de tu ir em busca, né, E eu acho, inclusive, essa noite eu estava pensando sobre isso, acho que é um cansaço das pessoas, se tu for notar, muitas pessoas, muitas, estão querendo ficar em casa aos domingos. Muitas mesmo. E aí eu li alguma coisa que infelizmente eu não me lembro de quem era, mas que as pessoas não estão cansadas de fazer as coisas, elas estão cansadas do ritmo que as coisas estão acontecendo, que é muito rápido. Então isso também pode estar incidindo sobre essa questão de uma maneira transversal, mas pode estar incidindo, que as pessoas de um modo geral estão muito esgotadas, muito cansadas. Pode ver, as pessoas normalmente quando tu fala estão sem tempo, ou elas estão muito cansadas, ou estão fazendo muita coisa, ou o que é pior ainda, tudo virou performance agora, lazer virou performance. Tu tem que postar, né? Tu tem que postar, tu tem que enfrentar um trânsito horrível, para estar no lugar cheio, para não sei o quê, a serviço de nada, né? Porque eu me lembro, felizmente eu me lembro disso, que é assim, ó, quando eu era criança, sei lá, 8 anos, eu ficava deitado no quintal de casa, olhando as nuvens, as formas que as nuvens tomavam, entendeu? Mas era um tempo a nada. Quando que... Bom, vou te dizer, eu tô com 44 anos. Primeiro que eu acho que eu nunca fiz isso. Se eu fiz isso, eu fiz com meu irmão na infância, tipo assim, de enxergar formas e aí bichinhos, e se é um pato, se é um não sei o quê, coisa desse tipo, sabe? Mas é uma coisa que assim eu penso muito longe. Eu tenho uma característica de aceleração, mas eu acho que tem essa coisa do cortejo, ela não é uma coisa assim, ó, ah tá, cheguei, papum, não, deu. Pelo contrário. Hoje é uma conversa, amanhã é uma troca de mensagem, aí daqui a pouco evolui para não sei o quê. E isso sim tem a ver com esse timing que as pessoas estão... Eu acho que tocou num ponto super importante realmente, que é exatamente essa... Como a gente vive numa sociedade de performance, de um modo geral, né, seja profissional, pessoal, eu acho que aí o tempo encurtou muito, teoricamente, não encurtou na verdade, mas teoricamente encurtou muito, e a pressa, portanto, encurtou muito, né, disso, porque existem coisas que requerem
maturação. Marinar uma comida. Isso! Tu não vai acelerar. Demora? Demora. O costelão 12 horas. Oh, demora 12 horas, demora entendeu? 12 horas. Então, tem coisas que tu não tem como acelerar. E se tu acelerar, seja o costelão 12 horas, ou enfim, o peixe e tudo mais, vai ser ruim. Vai. E acho que é o que está acontecendo em muitos relacionamentos. Está saindo ruim, entendeu? Não está dando tempo das coisas acontecerem como elas têm que acontecer. Eu acho que a questão toda é justamente dar o tempo e o espaço, acho que são duas coisas importantes também, né, que andam juntas, né? Mas dar o tempo e o espaço para que as coisas vão se desenrolando. É por isso que eu falei na sociedade assim da performance, né? A gente vive um tempo em que parece que a gente tem que estar performando dormindo. Inclusive agora tem aplicativos para monitorar o sono. Gente, a qualidade do meu sono, etc. Assim, ó, claro, tem um aspecto bom, claro que sim, mas agora eu vou medir tudo que eu estou fazendo, sabe? Sim. Quanto tempo eu levo fazendo a barba? Mas para quê? Entendeu? O que isso vai trazer de benefício para mim na vida? Nada, entendeu? E existe essa preocupação. Fora curtidas e tal. Isso nem se fala, mas isso, do meu ponto de vista, está impactando diretamente essa aceleração. Eu acho que existe uma aceleração e existe uma... Quando eu falei na questão das nuvens, tu disse que fez uma vez, talvez, isso, né? A gente precisa de tempo, aí não só falando em relacionamento, para processar as coisas. Exato. Se os celulares, os computadores, os processadores aceleraram muito rapidamente, o cérebro da gente não, entendeu? O cérebro da gente não. Porque se tu for pensar, eu sempre digo que eu acho que o ser humano evoluiu muito pouco nos últimos milhares de anos aí. Por quê? Porque o que mobilizava o ser humano? Vamos pegar de barato aqui, há 2.500 anos atrás. Poder, sexo, dinheiro ou o equivalente na época. O que continua mobilizando as pessoas é exatamente a mesma coisa. Então, não é que... claro que, por exemplo, se pegar os mecanismos, né, pesos e contrapesos e tal, inclusive em relação à própria mulher, sem dúvida nenhuma, isso evolui muito, e a sociedade de um modo geral. As pessoas não se matam mais, assim, pelo menos em larga escala na rua. Por quê? Porque vão presas, entendeu? Então, claro. isso sim, nos mecanismos sociais houve uma evolução, sem dúvida. Agora, no que o ser humano é, em essência, ali naquele... Não, infelizmente não. Eu falo isso com pesar, mas infelizmente não. Na realidade, a gente tem um andamento muito devagar, né? Não, e quando tu falas isso, me vem agora até uma provocação em relação ao que foi o mote, né, do que a gente começou falando, que as mulheres preferem, né, homens piores, mas também o contrário é verdadeiro. Sim. Porque aquela mulher que ela não é... porque ela não pode ser grudenta. Porque daí vem uma lista, vem um check, né? Não, ela não pode ser grudenta, ela tem que me deixar fazer tal coisa, ela tem... particularmente, né, Kelly falando, eu acredito muito que as pessoas, elas não deixam de ser as pessoas porque casam. Não. E aí eu acho que tem umas confusões que é do tipo assim, pô, mas eu... Vou usar o meu exemplo, porque neste lugar de fala, né? Porque agora é bonito falar lugar de fala, né? Então agora eu posso falar. É assim, o meu marido gosta de sair às 5h30 da manhã pra correr. Maravilha. Pra mim ele é um louco, entendeu? Mas tá tudo bem. Eu acho que pra ele faz bem, não tenho certeza. Agora, eu não. Agora me leva numa esquina que tem ali um sambinha tocando um negócio, eu já vou pra ali. E ele vai ter que ir junto, porque o que ele vai fazer? Vai me deixar sozinha? Mas a parceria no sentido de... Cara, ela não deixou de ser ela. E eu gostei dela assim. Porque onde é que se perde essa essência da conexão que foi feita entre esse homem e essa mulher, né? Pois é, isso é um ponto interessante, porque existe uma... Depois que as coisas vão avançando, eu acho que existe uma expectativa, talvez, eu não sei se é o termo, mas de que a pessoa vai se modificar e vai se adequar. Vai entrar num molde, né? Num molde. Ninguém entra em molde. Existe, claro, pode entrar, ou vai ter um enorme sofrimento, né? Ou vai acabar, ou vai... Enfim, não vai funcionar bem, né? Porque cada pessoa é um indivíduo, né? A história de duas metades... Não é, entendeu? Só pro Fábio Júnior, né? E olha lá, né? Porque ele tá virando um exemplo, né? Não, então, não tem essa de metades, assim. Eu acho que as coisas têm que acontecer... É como tu falou, bom...
O Gerson gosta de correr 5h30, bom pra ele, legal. Vai e não me convida aquela, né? Exato, vai indo, depois vai eu indo, encontro, vai indo. já te alcanço aí. Então, maravilha. E eu acho que o fundamental é exatamente manter uma dinâmica de espaço, entendeu? Que as duas pessoas possam exercer a sua individualidade também. Não, eu acho que isso é essencial. Num casamento, com certeza. Porque assim... Mas eu acho que em qualquer relacionamento, na verdade. Não, em qualquer. Né? Mas se tu exercita isso desde o início, já facilita muito. Claro. Talvez a gente esteja há mais tempo junto, ou há tanto tempo junto. Por quê? Porque isso foi estabelecido lá no início. Não é que a gente não tenha perrengue, não é que a gente não tenha... Claro, normal, um casal normal, né? Eu até espero, né? Porque senão a relação fica meio morna, né? Não trabalhamos com nada morno. Exatamente. Né? Mas eu acho que, assim, do que a gente gosta de trazer, assim, e eu repito pra vocês, o Flávio é meu super parceiro, assim, a gente teve um match, né? Quando a gente começou a conversar, a primeira vez eu falei toda assim, ui, Flávio, tudo bem, né? Educada, óbvio, mas não deixando de ser a Kelly, porém um pouco mais polida. Mas aí a gente começou a falar, ficamos 1h e tanto na chamada de vídeo, e eu não calei a boca, obviamente, como vocês sabem. Ele daí complementou, e aí a gente já fez essa amizade, porque a gente pensou assim, o mundo tá precisando ouvir verdades doloridas e necessárias, mas não somente por isso, porque nós vivemos e percebemos isso entre os nossos amigos. É isso, eu acho que esse é o ponto, assim. E eu acho que uma outra coisa também que é aqui, é o que tu tá fazendo e tal, é justamente provocar a reflexão, entendeu? Como tu começou o programa falando, é provocar para que as pessoas parem e pensem um pouco, e podem concordar ou não, mas que parem e pensem, entendeu? O meu pai, eu já falei, acho que da outra vez, que era arquiteto, e ele me dizia, quer ver a multidão, sobe num banquinho, entendeu? O que é isso? É tu dar um zoom out na coisa e tu olhar de longe. E isso a gente deve fazer com a gente mesmo, a gente se olhar de longe, na realidade, né? Que a gente enxerga os movimentos não só da gente, mas como do que está ao redor, perfeito, vamos dizer assim. E aí a gente tem condições. Então, essa questão da provocação, eu acho que ela passa muito por aí. E o que eu vejo hoje é um empobrecimento de repertório no seguinte sentido. As pessoas estão muito confirmando teses, elas estão buscando conteúdos, pessoas que confirmem teses. É o que há de pior na vida. Agora com esse chat GPT na vida é a melhor coisa. O cara vai lá, lê, ou joga o negócio, a mulher lê, ela vem com um repertório prontíssimo, né? As pessoas estão fazendo terapia com o chat GPT exatamente porque ele jamais vai tão muito... Ai, que horror, gente. Muito. Chocada com não, isso. Se eu não estou enganado, é o maior uso do chat GPT. Eu não tenho certeza dessa informação, mas se eu não estou enganado é isso. Por quê? Porque é um terapeuta que não discorda praticamente. Ele aconchega. E um terapeuta não é para isso. Ele não é. Nem mesmo amigo é para isso. Muitas vezes amigos dão no meio da gente, como a gente diz. Eu gosto de amigo que dê no meio. É óbvio, né? Inclusive, então... ainda quando nós falamos sobre esse episódio, o Flávio ainda falou assim, Kelly, naquela nossa linha, né? A gente tá aqui para discordar. E discordar exato, de uma forma genuína, natural e saudável. Porque isso sim falta. A discordância saudável. Então... Foi mais um episódio em que a gente quis provocar. Então, assim, não somente homens piores ou mulheres piores. E não peguem o piores no sentido de que não são seres humanos bons, mas sim na sua não melhor versão. Falemos assim. Então vai ficar essa super mega blaster interrogação, porque é sobre isso. Não esqueçam que estamos todas as sextas-feiras, às 22h30, no canal 524 da Claro, ou no site da rsplay.com.br. Esperamos vocês sempre com muitos questionamentos e mais programas como este. Querido, obrigada mais muito uma obrigado vez. mais uma vez. Saúde para nós. Para nós. E muitos questionamentos para vocês e para nós, porque a gente sem também dúvida, fica, não todos. É verdade? Exatamente. Então tá bom. Um beijo e até o próximo episódio. Ela sempre dança.